E eu gostaria de uma forma um pouco diferente hoje, nós pensarmos sobre a oração e os seus efeitos, as suas causas e muitas coisas que a gente tem observado. Nós, como cristãos, temos a rotina, né, pelo menos diária, de apresentarmos, de agradecer, de pedir, em todos os nossos atos, em todas as nossas decisões que temos que tomar, agradecer. Nós sempre respaldamos a nossa vida em oração. E nesta semana eu estava pensando sobre a preocupação de Jesus, então, em deixar esse ensinamento para aquele povo que estava vindo de uma religiosidade completamente diferente, porque eles estavam ali acostumados, pela tradição, em sacrificar. Então eles vinham ao templo, apresentavam o sacrifício ali, e como a lei até então era desta forma, sacrificavam um animal em prol dos pecados do povo, enfim, aquela prática de aquele ritual, então, de sacrifício, e praticamente não se falava em adorar, não se falava realmente assim numa forma como hoje, como o legado que Jesus deixou e a preocupação que ele tinha em transmitir esse ensinamento da oração. E nós, por muitas vezes, observamos na Bíblia, ele se desloca, ele se ausenta dos seus discípulos e vai, permanece por um tempo, a noite toda, por 40 dias, por alguns dias. E interessante que a gente percebe que na Bíblia, os seus discípulos talvez ainda não entendiam o significado da oração, e Jesus mesmo levou alguns dos seus mais chegados para que juntos ali eles estivessem em oração, e Pedro não resistiu, não suportou aquele tempo de oração. Então isso nos traz um ensinamento o quanto que é importante a oração, o quanto que isso significa na nossa vida. E Jesus, por muitas vezes, ele insistiu, ele deixou registrado nos evangelhos muitas menções da oração, como que deveria ser, deixou o legado do Pai Nosso, né, uma oração de como nós deveríamos proceder, e fez algumas aplicações. Não façam como determinadas pessoas fazem assim, fazem assado, mas antes, entra lá em secreto, fala com... Então Deus, através do seu Filho Jesus, deixou esse ensinamento para nós, essa oportunidade, essa condição que nós temos de poder desfrutar do reino dos céus através da oração. E eu queria só ler aqui 2 versos para que nós tomássemos como base e pensarmos aqui juntos, gostaria que você refletisse na sua casa, da maneira que você tem orado, como você tem orado, para que você fizesse então uma introspectiva das suas orações e podemos aqui, não eu porque eu estou falando nessa noite que sou melhor, mas que juntos nós possamos aprender de que forma que nós poderíamos chegar a Deus com mais sinceridade, com mais intensidade, de forma que as nossas orações pudessem realmente causar efeitos que nós desejamos. Veja só, o escritor de Provérbios, no capítulo 5, no verso 8, ele faz uma aplicação muito sábia. Diz lá: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. E no verso 29 do mesmo capítulo 15, ele diz lá: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então, baseado nesses 2
versos aqui, a gente pode observar duas situações primórdias aqui. Que Deus se alegra, Deus se contenta com a oração daquelas pessoas retas, dos retos. O que é reto? É aquele que anda segundo os preceitos de Deus. E no outro, que Deus escutará, quer dizer, Deus vai atender no momento e na hora, e dentro daquela condição que se realmente é viável, né? Deus escutará as orações dos justos. Isso nos traz duas situações primórdias, né? Primeiro, que nós devemos ter a nossa vida respaldada no Senhor, temos que ter a condição deliberada diante de Deus, para que as nossas orações possam realmente causar algo no coração de Deus, para que as nossas orações possam ser atendidas. E aí, nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a sua orientação, de forma que nós podemos respaldar a nossa vida ainda mais intensamente dentro desse contexto, porque nós vamos observar aqui algumas situações que o próprio Senhor Jesus, algumas condições que ele, eu quero dizer que ele preconiza, para que ele estava ali dando algumas instruções para os seus discípulos, e veja só o que ele orienta nós, no Evangelho de São João, no capítulo 15, e no capítulo 14 também, ele vai passando algumas informações e dizendo os procedimentos que deveríamos ter para que nós pudéssemos, então, usufruir dos benefícios de Deus. Que a maior conotação de Jesus ao doutrinar os seus discípulos, ao encaminhar os seus discípulos, era para que eles transmitissem para a humanidade a condição que Deus quer para nós, o melhor. Então, um novo tempo, uma nova condição religiosa estava ali se apresentando, agora um pouco mais leve, porque o próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim, porque o meu jugo é leve e suave. Veja só, no capítulo 15 do Evangelho de São João, ele vai falando algumas coisas a partir do verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Aí no verso 7 para frente: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E ele vai falando. Então, aqui dentro desse contexto, a síntese que nós percebemos é que a nossa oração não é uma oração qualquer. A nossa oração não pode ser dirigida de qualquer maneira. E eu estava pensando, e fazendo alguma analogia comigo, e cheguei a algumas conclusões que são óbvias, né? Mas a gente vai fazendo aquela introspectiva e pensando. E eu fiquei analisando. Quando que a gente mais ora? Realmente, quando você está necessitado, quando você está humilhado, quando você está desejoso de algo, você se humilha, você se submete. Mas, em contrapartida também, quando você está dentro do pecado, quando você está cheio de pecado, você não consegue nem orar, porque você está distante de Deus. E como você está distante de Deus, como que você vai proferir orações a Deus? Como você vai elogiar a Deus? Como você vai desejar, almejar algo de Deus se você está completamente fora? Aí então aqui nós podemos entender exatamente o que o Senhor Jesus quis dizer aqui no verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim,
Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, aqui dentro desse verso aqui, a gente para um pouco e estabelece alguns critérios para nós. E eu te chamo a tua atenção e a minha atenção. Como é que está a tua vida? Como você está diante de Deus, de Jesus? E as palavras deles estão de acordo com... Porque se não estiverem, veja só, se estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E é interessante como a Bíblia trata com o imperativo, tudo que pedirdes, quer dizer, não é alguma coisa ou uma porção, não, é tudo que pedirdes. Então, a gente também analisa e vê a intensidade do poder de Deus quando nós estamos realmente dentro do padrão que Deus quer. E eu faço uma pergunta para você nesta noite. Você que está aí me ouvindo, como é que está a tua vida com Deus? Talvez não é o momento de nós pensarmos, repensarmos a nossa situação, ou analisarmos o porquê que muitas vezes a nossa oração talvez não tenha sido da forma correta, o nosso comportamento, a nossa vida não está condizente com a nossa oração. Então nós temos que, olhando aqui nesse texto e algumas coisas aqui, como o escritor de Provérbios nos mostrou aqui, nos revelou, e também o salmo que nós lemos, que o pastor leu ali, o Salmo 102, para que nós possamos fazer o papel do salmista e esperar exatamente isso. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor, para que efetivamente a nossa oração possa chegar ao trono da graça. A necessidade do nosso comportamento, da nossa atitude estar relacionada com isso que Deus estava ensinando para os discípulos, a condição necessária, porque agora já não havia mais necessidade do sacrifício, daquelas coisas daqueles rituais que independia, até certo ponto, da nossa condição como estava. Nós íamos, apresentávamos lá a nossa oferta e automaticamente havia lá então aquele reparo daquele dano que você desejava. Mas agora a proposta de Deus era outra. Porque, veja só, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, Jesus estava preparando os discípulos para que anunciasse aquela verdade, para que aquela verdade proliferasse a terra como foi, como chegou até os nossos dias. E naqueles momentos, logo após a sua morte e a sua crucificação, ao invés de essa palavra cessar, muito pelo contrário, ela proliferou, se expandiu de uma forma grandiosa. E nós observamos aqui o livro de Atos dos Apóstolos nos revelando as pessoas morrendo em nome de Cristo, mas a igreja crescendo. Pregações de Pedro lá e tal, 3.000 iam se acrescentando. Paulo, aquele perseguidor, nas suas investidas lá para os gentios, a pregação dele tomava uma proporção que causava transtorno para os judeus, e as prisões, e a história nos revela através da Bíblia. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então Jesus estava aqui mostrando para nós as verdades concernentes à sua palavra, e o que ele queria que nós hoje observássemos, passando ali os seus discípulos. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então aqui a gente observa que Deus, em todos os seus momentos, Ele quer o bem para nós.
Ele quer o melhor para nós. E nós aqui como igreja do Senhor Jesus, que nesta noite, nós, se não fosse a Covid, se não fosse o problema que estaríamos aqui reunidos, motivados, interagindo com os irmãos, orando um pelos outros. Então, meus irmãos, aproveitando esse tempo que nós não temos o contato físico com a igreja e com nossos irmãos, que nós possamos aprimorar a nossa vida, para que, queira Deus, que semana que vem nós estivermos aqui, com os irmãos, a igreja que está cheia, lá na sua casa, você poderá vir na igreja, e poderá vir com o seu coração cheio de motivação, alegre, e poder fazer exatamente isso que Jesus queria que nós fizéssemos, estarmos com a nossa vida respaldada totalmente, a nossa vida com dignidade, para que nós pudéssemos vir aqui, orarmos um pelos outros, conforme o apóstolo Paulo escreveu muitas vezes: orai sem cessar, orai um pelos outros, orai pelos reis, pelas pessoas que estão em eminência, e mais do que nunca hoje o momento é oportuno, porque nós temos visto aqui, e o pastor já orou pelo momento crítico que nós vivemos aqui em Curitiba, no Brasil. As coisas estão numa dimensão já fora de controle praticamente, não existe mais leitos para que as pessoas possam ser tratadas. E nós precisamos então ter uma condição de proximidade com Deus, para que a gente possa entregar a oração diante de Deus, para que Deus use de misericórdia, use a nossa oração, porque a fé, por causa do sacrifício, por causa da justiça, e nós podemos então fazer o nosso papel como crentes aqui. Eu digo aos irmãos que nesses dias que eu estava aqui preparando, que não é uma mensagem, mas uma linha de pensamento, que nós pudéssemos junto aqui, muita coisa eu refleti. Eu gostaria e orei a Deus para que você refletisse juntamente comigo, exatamente como está a tua oração, que tipo de oração você tem feito. Você tem feito uma oração efetiva com fé? Como está a tua vida, para que você possa entregar uma oração, para que você possa interceder por alguém? A tua condição de vida está condigente com a verdade? Porque se nós estivermos com a nossa vida transtornada, não vai ter efeito a nossa oração. A nossa oração precisa ter consistência necessária, de acordo com o que Jesus estava falando para nós. No verso 14... No capítulo 14, no verso 13, ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos, meus queridos irmãos, termos essa visão, essa possibilidade de aproximar a nossa vida mais diante de Deus, aproveitando esse momento crítico, esse momento difícil que a morte está batendo nas nossas portas, nos nossos portões, nos nossos vizinhos. Eu louvo a Deus em particular, porque a minha casa e a minha família não foi afetada, mas a gente tem visto lares de muitas pessoas sendo afetadas, mortes, pessoas perdendo seus entes queridos. Então, mais do que nunca, é o momento oportuno de nós nos achegarmos a Deus, nos aproximarmos a Deus, deixarmos algumas práticas que têm impedido a nossa proximidade com Deus, para que a nossa oração possa ter uma condição mais efetiva, uma proximidade com Deus mais efetiva, que nós possamos, então, meus queridos irmãos, podermos fazer aquilo que Deus tem esperado de nós. Quando, naquele dia que você entregou a sua vida, ou você que está me ouvindo, mas não entregou a sua vida a Jesus Cristo, talvez você até queira orar a Deus, queira ter essa vontade. Eu falo para você que o momento é hoje e agora, porque a crise que nós estamos vivendo, nós não somos sabedores do que vai acontecer daqui a pouco, amanhã. Pode haver um fechamento total dos aeroportos, das cidades, toque de recolher.
Meu querido irmão, o momento é agora de nós respaldarmos a nossa vida em Jesus Cristo. Veja só, se pedirdes, no verso 14 do capítulo 14 agora de João, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então veja só, o imperativo é claro, se pedirdes alguma coisa, não é se pedirdes, não, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Está aqui, claro. E por muitas vezes Deus deixou, claro. Jesus Cristo foi categórico em deixar todo esse legado para que nós pudéssemos desfrutar disso. E ele falou que vai ter momentos difíceis como agora. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 17 e 21, ele tinha feito ali um milagre, ele tinha expulsado um demônio de uma pessoa, e aí os discípulos não tiveram condições de fazer aquele serviço, e aí ele disse: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. No verso 22 ele diz: e tudo quanto pedides em oração, crendo receberes. Mas antes ele diz lá: seus incrédulos, homens de pouca fé. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento de crise, meus irmãos. Um momento que nós temos que estar baseado naquilo que Jesus ensinou aos discípulos quando ele expulsou aquela casta de demônios. Vai ter momentos que nós precisamos orar com uma fé mais intensa, jejuar, para podermos então alcançar algumas coisas. Para que nós possamos alcançar exatamente isso que ele deixou aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, no verso 13. E tudo quanto pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Para que a gente possa ser eficaz nas nossas causas, fazer uma oração tipo daquelas que estavam lá na prisão, Paulo e Silas, né? Mesmo passado por um problema difícil, ter apanhado, terem sido chacoteados, aprisionados sem condição nenhuma, sem necessidade nenhuma, só porque eles expulsaram um demônio de uma pessoa lá. Mas por volta da meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Precisamos deste mesmo poder de oração e convicção nesses dias, para arrebentar todas as prisões da Covid, de tudo isso, meus irmãos. Que Deus nos dê autoridade suficiente para que nós sejamos porta-vozes desse Jesus que fez e nos ensinou tudo isso. Embora as portas das igrejas estão fechadas, mas o templo do Espírito Santo somos nós. E Jesus falou que haveria tempos difíceis, que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo parecido com isso. Mas Deus é Deus, e através do profeta Isaías, e o seu livro, no capítulo 41, no verso 17, ele diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Como assim? Nas palavras do profeta Isaías, eu digo nesta noite, Deus não vai nos desamparar, aquele que está debaixo do seu jugo, aquele que está obediente às suas leis. O Covid pode vir, pode
A morte pode rondar, mas não vai nos atingir, porque é a promessa de Deus. Veja só, ainda o profeta Isaías diz lá: então chamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de ameaça e o falar injurioso. Mais uma vez Deus recomenda para que nós reparamos as nossas vidas. Se nós estivermos com a nossa vida meio desajustada, é o momento oportuno para nós legalizarmos a nossa vida, para que nós possamos desfrutar dos benefícios do nosso Senhor. Já vou terminar. Para que se cumpra esta palavra que o profeta Isaías deixou registrado para nós, capítulo 65, verso 24, diz lá: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, e eu ouvirei. Amém, meus queridos irmãos? Que nós possamos ser portadores desse benefício que Deus tem preparado para nós lá desde o início. Mas Ele quer que nós andemos afinados com Ele. Ele quer que nós estejamos próximo dEle, para que possamos fazer conforme Ele estabeleceu. E aquilo que pedimos dEle recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 22.